Abram comigo em Atos, livro de Atos, capítulo 12. Vou esperar vocês abrirem. Bom, eu não sei se todos aqui já têm familiaridade com a Bíblia, mas eu gosto de aproveitar essa oportunidade de estudo para a gente tanto ter a compreensão da palavra, quanto também nesse momento para a gente aproveitar, manusear a Bíblia, né? Então, para, de repente, quem está começando agora, o livro de Atos, ele fica no Novo Testamento, né? Também, como eu sempre digo, podem abrir no índice. Eu sei que alguns talvez estejam com a Bíblia no celular, e um conselho que eu dou é que nós possamos aprender a manusear a palavra do Senhor na Bíblia mesmo, né? Na Bíblia física. Então, Atos 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta. Guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e calça as sandálias, E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, ou chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram. Viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém?
As bênçãos de Deus, elas não são condicionadas. Deus, ele nos abençoa sem que tenhamos qualquer merecimento. No entanto, Deus, através da sua palavra, nos deu orientações e direções de obediência a Ele. E isso inclui o nosso direito, dever, como cristãos, de orar. Já falamos no nosso primeiro estudo sobre os tipos de oração. E hoje, como vocês viram na postagem, nós falaremos sobre oração intercessória, que é aquela em que nós não pedimos algo para nós. Mas a oração intercessória é quando nós pedimos pela causa do outro. E à medida que oramos, intercedemos, lemos a Bíblia, exercemos nossa fé no Senhor. Deus sabe que, na nossa condição humana, necessitamos ter experiências visíveis para termos nossa fé abastecida nele. E por isso Deus, na sua graça e bondade, permite que vejamos seus feitos e milagres no decorrer da nossa trajetória aqui na Terra. E ele criou a oração como forma de nos relacionarmos com ele. Portanto, a oração, e hoje falaremos da intercessória, é, sem dúvida, um presente de Deus para as nossas vidas. E eu não tenho como falar, né? Nós não temos como falar, abordar o tema intercessão, sem relatar situações do cotidiano, sem mencionar necessidades, anseios. Então, por um momento aqui da exposição, até para preparar vocês, talvez vocês possam achar que eu vou fugir um pouco do tema, mas se acalmem, não é isso. Fiquem atentos, que ao final tudo fará sentido, em nome de Jesus. O texto lido, ele relata um dos momentos que o apóstolo Pedro ficou preso pelos judeus, a mando do rei Herodes. E por que ele foi preso? O que ele fez? De maneira ampla, é sabido que na história do início da Igreja de Cristo, os cristãos, eles eram perseguidos. Na verdade, até um parênteses aqui, né? Isso ainda acontece em muitos países. Especialmente os países muçulmanos, onde predomina o islamismo, ou seja, a religião islã. E lá nesses países, professar Jesus Cristo, a fé cristã é proibida por lei. E desobedecer a essa lei implica em sérias perseguições, inclusive a morte. Então, num país como esse, realizar um evento como esse que nós estamos fazendo hoje aqui, ou até mesmo nossos demais cultos, né, é absolutamente inconcebível. E nós sabemos que no nosso país, o nosso país ele não sofre com perseguições religiosas, pelo menos nessa proporção. E por que eu falo isso? Porque nós sabemos que, de certa forma, indiretamente há. Mas, não como nesses países, pelo menos por enquanto, com a graça de Deus, nós podemos professar o nosso Senhor Jesus Cristo com liberdade. Contudo, nos tempos de Jesus, a perseguição ela era constante e implacável. Porque para os judeus, e aqui só também fazendo uma observação sobre os judeus, eu não vou aqui me ater aos tipos de religiões judaicas que tem nos dias de hoje, né? Porque nós sabemos que elas possuem ramificações diferentes. Então, em outro momento, nós podemos até pensar, quem sabe, num estudo sobre isso. Então, hoje eu vou focar aqui na religião judaica desse tempo que Jesus andou como homem na Terra, ok? Só para não ter nenhum tipo de discussão a esse respeito. Então, cada vez que eu me referir a judeus, saibam que eu estou falando desse tempo aqui, conforme nós lemos na palavra. Pois bem, Jesus, ele foi executado pelos judeus
Perdão. Não, desculpa, gente. Jesus, exatamente. Ele foi executado pelos judeus por ser acusado de blasfemador. E aí, de repente, ele foi crucificado naquela cruz. E homens como Pedro, João e os demais discípulos, eles começaram a revelar que Jesus havia ressuscitado, que estava vivo e que era Deus e por isso perdoava pecados e que nos prometera a vida eterna para todo aquele que cresce nele. Na concepção dos romanos, crer nisso, portanto, crer que Jesus ressuscitou e estava vivo, em que pese nós sabemos que historicamente isso é comprovado, mas para eles era uma afronta, tanto do ponto de vista religioso, já que eles ainda estavam fixados na lei do Antigo Testamento, e também porque crer num Deus vivo, né, ou seja, um Deus vivo resultava em sérias outras implicações do ponto de vista político e econômico. Então, político, em linhas gerais, só para a gente se situar, no primeiro momento, a religião cristã, ela tinha parte com o judaísmo. A religião, né, os judeus, a religião judaica, né, ela considerava, porque a religião judaica era uma religião lícita. Então, predominante e lícita. E, no entanto, após Jesus, começaram a perceber que o cristianismo, que antes era aceito, mas após a morte e ressurreição de Jesus, eles começaram a perceber que se tratava de uma nova religião. E essa nova religião, para eles, era considerada ilícita, ilegal. E isso, para eles, também podia oferecer um risco à segurança do Estado romano, já que eles não admitiam nenhum rival por parte dos seus súditos. Para os romanos, a religião ela poderia ser tolerada desde que não afetasse a ordem e a estabilidade do Estado. Contudo, os cristãos, eles estavam dispostos a seguir as orientações de Jesus. E no caso de haver divergência entre os ensinamentos de Jesus e o Estado, quem vocês acham que os cristãos iriam obedecer? Obedecer a Jesus. E não ao Estado. Não que os cristãos fossem rebeldes, né? Mas nós sabemos que hoje existem uma série de leis que são aceitas no conceito que não é cristão, né? Vou dar um exemplo aqui, exemplos relações homoafetivas. Nós cristãos nós somos contra. Então, nesse tipo, só para vocês mais ou menos entenderem como é que funciona. Ou outra coisa, por exemplo, naquele tempo era comum oferecer incenso nos templos para o rei, para o imperador. Esses homens, eles eram adorados. Enfim, outras práticas, né, que afetavam o Estado. E no aspecto econômico, um exemplo que eu trago para vocês aqui, porque com Jesus, né, na verdade isso sempre, né, mas a partir de Jesus isso ficou mais evidente, não há a necessidade de adorar outros deuses. Então, o que isso acabou acarretando? Acarretou que os fabricantes de status, por exemplo, eles ficaram furiosos. Então, esses exemplos eu dei só para vocês terem uma compreensão dos motivos, né? Embora equivocados, mas que levava à perseguição aos cristãos. Pedro, no entanto, e os apóstolos, seguiram na sua missão, fazendo a vontade de Jesus, mesmo correndo risco de vida. E nesse aspecto, nós podemos extrair já algumas aplicações. Por exemplo, será que nós, agora fazendo aqui uma aplicação do texto para as nossas vidas,
Será que nós temos vergonha ou por medo nós deixamos de professar Jesus? Será que alguma vez nós já mentimos para nos proteger, né? Nos proteger entre aspas? Será que já disfarçamos algum comportamento para que alguém não percebesse que somos crentes? Ou para não passar por crente chato, nos associamos às práticas mundanas? Isso a gente pode falar, né, de coisas pequenas. A gente já tratou um pouco disso até na lição passada, onde a gente falou do pecado. Só que aqui nós vemos que Pedro e os apóstolos, mesmo correndo risco de vida, eles não deixaram de proclamar a Cristo. E por terem a convicção da verdade de que Cristo é o caminho, obedeceram, não negaram a Jesus, mesmo diante das ameaças, perseguições e morte contra eles, já que no início aqui do capítulo 1, nós vimos o quê? Nós vimos que Tiago, e esse Tiago mencionado, ele era um dos apóstolos. Eu até estou fazendo essa explicação porque a gente vê ao longo da Bíblia que a Bíblia tem, se eu não me engano, 4 Tiagos. E só que nesse texto a gente fala de 2, então existem vários Tiagos. Então aqui, esse Tiago que foi morto, ele foi um dos apóstolos. Foi morto a fio de espada. Tiago, ele foi executado sob a acusação de estar levando pessoas a adorarem falsos deuses. Ou seja, para os judeus, adorar Jesus representava uma adoração a um falso Deus. Olha que terrível isso, gente. E Tiago, portanto, esse apóstolo, ele foi o primeiro dos discípulos de Jesus a sofrer martírio, né? Da consequência da perseguição dos cristãos. E, em seguida, nós vemos que Pedro foi preso. E olhem só, eu queria chamar a atenção de vocês ali para o versículo 3, que diz assim: vendo ser isto agradável aos judeus. O que era agradável aos judeus? Quando Tiago foi morto. Gente, isso é terrível. Matar alguém soou como algo agradável. Vocês percebem, vocês conseguem perceber quão terrível, quanto ódio havia para com os cristãos? E aí, prosseguindo, né? Prendendo a Pedro, ordenando que ele ficaria preso até o dia da Páscoa, para depois ser entregue ao povo. Ou seja, certamente o que iria acontecer com Pedro? Ele iria morrer. Percebam que esse episódio aqui no texto ele fala que ele aconteceu nos dias de pães asmos. O que isso significa? Que todo esse evento ele estava acontecendo justamente num período de uma festa em que era celebrada em gratidão ao Senhor pela provisão, por quanto o povo estava no deserto após terem sido libertados do Egito. Então, vejam, Deus livrou o povo do Egito, e agora, o que estava acontecendo? As pessoas estavam sendo presas e mortas por professarem o Deus vivo. E eu fico vendo aqui a religiosidade daquele povo, como que eles poderiam comemorar de forma tão rigorosa uma festa de gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, matarem aqueles que estavam proclamando ao Deus que os libertou. E antes disso, haviam matado Jesus. Isso é muito sério. E agora, aqui, para o nosso tempo, será que isso ainda acontece? Será que, às vezes, nós nos preocupamos mais com formas, com protocolos, compromissos, eventos? Porque aqui, certamente, a festa estava ocorrendo.
Será que nós nos preocupamos mais com isso do que agradar a Deus? E outra coisa muito séria que eu vejo nesse texto é quantas vezes nós matamos Jesus? Nós sabemos que ele é imortal, mas nós temos atitudes que fazem com que Jesus morra. Afogamos o Espírito Santo por tanto pecar. Então, isso para a gente pensar, né? E Pedro aqui, então, nós vemos que ele estava preso. E agora, pensando já também numa próxima aplicação, como será que Pedro estava se sentindo? Qual será que foi a reação de Pedro quando os soldados lhe acorrentaram? Eu penso que Pedro, apesar de estar certo, né, porque como vocês puderam compreender, Pedro não fez nada de errado para estar preso. Ele foi preso simplesmente porque ele estava professando a Cristo. Portanto, eu tenho certeza que Pedro não estava arrependido de nada do que ele havia feito. Afinal, como eu disse, ele não tinha feito nada errado. Mas, independente disso, eu creio que Pedro devia estar com muito medo. Medo por estar sofrendo uma humilhação, medo por estar sendo cruelmente agredido, medo por estar sozinho. Ele sabia, sim, que o Senhor estava com ele, mas ele não tinha ninguém para conversar, ele não tinha ninguém para ligar, ele não podia exigir justiça naquele momento, ele não podia, ali, sendo preso, por exemplo, pedir um advogado, ou qualquer coisa semelhante a essa. Então, o que restava a Pedro se não esperar pela morte? Vejamos, temos aqui um relato, né, de uma prisão física, uma prisão literalmente sob o aspecto de encarceramento. Contudo, nós podemos também estender este fato para as nossas vidas sob uma outra ótica, pensando que há várias prisões que nos acometem. Nós somos constantemente açoitados por exemplo, prisões emocionais, aquelas que afetam o nosso pensar, o nosso raciocinar, que por vezes controla o nosso agir. Muitas vezes estamos aprisionados em medos, especialmente no momento em que nós estamos vivendo um tempo em que há esse vírus, essa pandemia, temos medo do futuro, né? A gente fica pensando até quando essa pandemia vai perdurar, medo de ficarmos doentes ou ter alguém querido doente. Nós temos visto tantas pessoas morrendo. Temos medo pela instabilidade que assombra o nosso país, além de estarmos passando por essa pandemia, que também acaba gerando consequências como insegurança política, financeira. Nós sabemos que o nosso governo também está passando por uma instabilidade, e o mundo como um todo. E a grande coincidência, né, e é uma coincidência por um aspecto bom, é que se nós pararmos para observar, nunca antes as pessoas tiveram uma ansiedade e medos tão parecidos, né? Nunca os problemas foram tão semelhantes. Nunca o pânico foi tão generalizado e nunca estivemos tão unidos, né, por uma causa que afeta ricos, pobres, velhos, jovens, empresários, empregados. E eu poderia aqui listar vários medos, mas pense você, agora reflita, do que você tem medo? Qual medo te aprisiona? As prisões,
elas também podem estar contidas nos relacionamentos tóxicos, pessoas que nos ferem. Às vezes ficamos aprisionados pelo sentimento de inveja, tanto quando nós sentimos inveja, quando também somos invejados. Podemos estar aprisionados em alguma mágoa que nos fizeram, ou até mesmo algum perdão que deixamos de liberar. Talvez a prisão seja alguma enfermidade que você está enfrentando, uma doença, uma limitação física, ou qualquer outra limitação que te impede de fazer o que você gostaria de fazer, mas por conta dessa limitação você não consegue. Ou quem sabe você está impedido, né, especialmente nesse tempo de pandemia, mas talvez numa outra situação, impedido de estar com quem você gostaria de estar. Amados, nós estamos cercados de motivos que nos aprisionam. E muitas vezes nós nos sentimos impotentes, não vemos solução. E pensamos, por que está demorando tanto? A prisão, ela pode ser também a resistência em se render a Cristo. E esta, com certeza, é a pior prisão. Eu penso que Pedro, apesar de ter andado com Jesus, ser um dos seus discípulos, Pedro era humano. Quem sabe Pedro estava tão fraco e com tanto medo que eu imagino que ele sentia dificuldade, inclusive, para orar dentro daquela cela. E é isso que acontece. Tem momentos nas nossas vidas que a dor é tão grande que sequer conseguimos orar. Ou, às vezes, nós já oramos tanto, já pedimos tanto por uma causa, que não sabemos nem mais o que falar a Deus. Não é verdade? Pensamos, às vezes, que Deus esqueceu de nós, da nossa causa. Mas, amado, tenha certeza de que Deus não esquece de nada. Deus não esquece de nenhum dos seus. Ele sabe e conhece a sua dor. E por mais que esteja doendo e que você esteja enfrentando algum momento difícil em sua vida, seja ele qual for, saiba que o Senhor está cuidando de você. E são nestes momentos, especialmente, que precisamos contar com a intercessão. Intercessão da igreja. A intercessão, ela pode se dar por meio do povo de Cristo. Eu, você, podemos orar, podemos interceder por amigos, pela nossa família, a nossa igreja física, né, que é aquela que nós congregamos, ela pode orar também, tanto pelos seus membros, quanto por pessoas que não fazem parte, interceder por cura, por conversões. É muito comum levarmos à nossa igreja pedidos de oração. E como o nosso pastor Faustino, ele tem compartilhado nos cultos, né? Como é bom a gente fazer parte do corpo de Cristo. Na quarta-feira, eu fui muito abençoada pela palavra, por saber que o Senhor nos faz nascer em um lar. Sim, ter uma família terrena é uma bênção, mas saber que nós podemos ter uma família espiritual é maravilhoso. E nós temos muitas famílias sendo abençoadas nesse tempo de pandemia, pela igreja, através de mantimentos, doações, especialmente orações. É um tempo em que os idosos, os pais, a gente sabe que muitas pessoas estão ficando desempregadas, um período de crise que nós estamos enfrentando. E nesse tempo a gente vê a igreja se unindo, né? E nós, enquanto igreja, devemos estender a mão. E interceder não implica apenas esperar alguém pedir algo ou uma oração. Interceder é perceber. A intercessão é um ato de nós estarmos atentos e sensíveis ao Espírito Santo. O intercessor, aquele que vai interceder,
ele vai lembrar de orar, porque o Espírito Santo vai alertá-lo. Ele vai sempre lembrar daquela listinha. Ele vai lembrar das necessidades de um amigo que está desviado do caminho do Senhor. O intercessor, ele estará em comunhão com sua igreja e no Espírito. E tudo isso só é possível, pois, conforme diz lá em Romanos 8, 26, eu não vou pedir para a gente procurar juntos, porque senão não vai dar tempo, então eu vou só lendo aqui, mas se os irmãos quiserem anotar, Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isso implica dizer que o Espírito Santo de Deus, eu digo, é como se ele fosse traduzir as nossas necessidades a Deus. E o versículo 27 do mesmo capítulo de Romanos diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Afinal, o único e perfeito é Cristo. Por isso, lá em Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E hoje nós podemos nos achegar a Deus por meio de Jesus. Isso está lá em Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A igreja aqui, portanto, no texto que nós lemos, ela estava intercedendo por Pedro. E agora, vamos comigo ali no versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, queridos, a igreja, ela estava reunida orando por um irmão que estava enfrentando uma prisão. Eles clamavam pela libertação de Pedro. Eles intercediam por uma causa que, aos olhos humanos, era praticamente impossível. Né? Era impossível imaginar que Pedro poderia sair. Será que isso acontece conosco? Porque, veja, aqui a gente viu a forma como Pedro, ele estava preso. Está muito claro que ele estava entre dois soldados, então tinha dois soldados cuidando dele. Ele estava acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, imagine, imaginando aqui, ele estava com dois soldados do seu lado, acorrentado, e tinha ainda guardas na porta. E eu imagino que para ele sair da onde ele estava, não era assim uma porta se abrir e ele vai. Talvez várias portas trancadas. Então, praticamente impossível ele sair. Na nossa visão humana, né? E eu imagino ali também, naquele contexto, Pedro iria morrer. Isso acontece conosco. Quantas vezes nós oramos, nós clamamos, intercedemos, porém com dúvidas. Às vezes nós oramos já nos conformando com o pior, né? Claro, nós sabemos que a vontade de Deus será feita. Mas nós temos que lembrar que a vontade de Deus é sempre melhor. Mesmo que não seja da forma como nós queremos. Ele sabe o que é melhor para nós. E então, ou às vezes alguma frase que é muito dita, né? Seja o que Deus quiser. Essa frase, ela é dita, às vezes, de uma forma totalmente equivocada. Quando a gente fala isso, quando alguém fala isso, está falando largando ao vento, né? Deixa. E não é essa a direção. A direção também não é a gente se revoltar contra Deus, né? Quando as coisas acontecem da nossa maneira, pois nós não sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Mas quem sabe? Aquele que nos criou. Nós não temos esse direito. A decisão de Deus, ela é irrecorrível.
a última instância. No entanto, até que ele decida, temos que orar, interceder, acreditar que ele fará o melhor. E era isso que estava acontecendo. A igreja, apesar, né, de saber do impossível, eles estavam clamando, eles estavam intercedendo. No versículo 12, ali, nós vemos que muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, aqui eu creio que realmente, se a Bíblia está falando que eles estavam orando, eles estavam, sim, reunidos orando, intercedendo. E ali, nós vemos que a condição que Pedro se encontrava naquela prisão era impossível de sair. Semelhante às outras prisões que nós listamos aqui, né? Prisões emocionais, que a gente fez aqui um esboço. E Pedro, assim como nós, muitas vezes, nos vemos sem qualquer chance de sair daquela situação. E ali, o versículo 6, eu até quero ler de novo, que diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas. A porta guardavam o cárcere. Então, o que aconteceu aqui foi um milagre. Deus claramente operou um verdadeiro milagre na vida de Pedro. Exatamente, veja, naquela noite que ele estava, era noite, no dia seguinte, ele iria morrer. E aí o que Deus fez? Deus enviou um anjo para libertar Pedro, cobrindo com uma capa. Para Pedro ter saído daquele lugar, e aqui eu vejo também mais uma aplicação, né, o fato daquelas correntes terem sido abertas e os soldados estarem adormecidos. Só podia ser isso. E olha só, Pedro, ele notou na possibilidade de sair daquele lugar, pelo toque, né, daquele anjo. E agora pensem comigo, se Pedro não cresce, se Pedro estivesse ali, largado, desanimado, pensando assim, tô aqui, vou morrer, né? A gente sabe que com certeza ele estava com medo. Mas eu creio que, apesar de talvez estar fraco e talvez não conseguindo orar, eu creio que ele não deixou de ter fé em Deus. E porque ele não deixou de ter fé em Deus, ele ouviu aquele anjo. E porque se ele não tivesse crendo em Deus, eu creio que ele iria se fechar a tal ponto. E fique imaginando aí você ia se fechar a tal ponto que por mais que aquelas grades estivessem abertas e os soldados adormecidos, ele não teria saído. E percebam que isso acontece conosco, porque o Senhor, Jesus, ele já nos libertou. Conforme foi lido lá em Romanos 8:34, conforme nós lemos lá em Romanos 8:34, mas nós continuamos permitindo sermos acorrentados por prisões desse mundo. Queridos, se você já é salvo em Jesus, de qual prisão você ainda precisa se libertar? E agora, uma pergunta para você refletir. Se você ainda tem prisões, você, porque nós estamos sim num mundo difícil, um mundo que tem tribulações. Então você pensou aí numa prisão, algo que está te acorrentando. O que você vai fazer quando você for liberto? Ou, se você já foi, o que você está fazendo com a liberdade que Cristo te deu? E ali, depois que Pedro viu, né, a possibilidade de sair pelo toque daquele anjo, eu vou falar até com as minhas palavras, né? Ele saiu atordoado,
sem entender o que exatamente acontecia, porque a gente viu ali que ele não sabia se era uma visão ou o que tinha acontecido. E no versículo 11, ele exclama, né? Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E aí, dali, ele foi para a casa de Maria, onde o povo estava orando. Então, isso é incrível. Ele se deu conta, né, do que havia acontecido com ele. E já estou aqui seguindo, né, para o fim da nossa exposição, quero até chamar a atenção para mais um detalhe. No momento que Pedro chega na casa de Maria, onde todos estavam ali orando, ele bate na porta e chama. E a gente vê que a criada, o que ela faz? Né? Ela fica tão feliz de ouvir Pedro, né, que ela até esquece de abrir a porta. Ela escuta Pedro na porta e corre avisar o pessoal que está orando na porta. Corre avisar que Pedro está na porta. E aí, o que as pessoas fazem? Chamam ela de louca. Como assim? Eu fico imaginando, né? Eles falam, você tá louca. Como assim? Pedro tá preso. Amados, vocês conseguem perceber quão incrédulo nós somos? O que eles estavam fazendo ali? A Bíblia fala, eles estavam orando, eles estavam intercedendo em favor de Pedro. E aí, o milagre bateu a porta, literalmente, e eles não viram. E isso, será que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes, né? E outra coisa que me chama a atenção também, olhando aqui para o texto, Pedro, ele ficou, então, nesse momento, né, nesses instantes ali que a criada foi avisar que Pedro estava na porta, ele ficou uns instantes ali para o lado de fora, obviamente. E a gente sabe que quando os guardas, quando os soldados se deram conta de que Pedro, ele tinha, né, saído dali, eu fico imaginando eles, obviamente, terem ido atrás de Pedro, porque o que acontecia com um soldado quando ele permitia que um prisioneiro saísse? Ele era morto no lugar daquele. Então, imaginem se esses soldados não queriam pegar Pedro. E aí, imagine o risco que Pedro estava correndo ali. Eles podiam, nesse pequeno momento que a criada foi chamar, ao invés de abrir a porta, ele estava correndo perigo. E aqui, quando eu leio esse texto, eu fico até imaginando aquelas cenas de filme, né? Aquele que a gente está torcendo para ganhar, né? Consegue fugir, e aí, de repente, vem os guardas. Eu fico imaginando essa cena. Mas o que acontece? Vocês lembram que a gente leu que quando Pedro foi liberto, o anjo entregou a ele uma capa? Vestiu ele com uma capa? E essa capa, ela representa o quê? Proteção. Então, quando Deus nos liberta, preste atenção nisso. Quando Deus nos liberta, Ele nos protege. Ele cuida de nós. Ele nos cela. E quando nós somos libertos, por mais que passemos a enfrentar perigos e as instabilidades dessa vida, inclusive com aqueles que oram por nós, que foi exatamente o que aconteceu ali. Pedro vivenciou uma instabilidade, ele correu o perigo por conta daqueles que estavam orando por ele, para ver quão falhos nós somos. Porém, Deus havia colocado sobre ele uma capa. Então, queridos, Deus, Jesus, ele nos libertou. E ele está cuidando de mim, está cuidando de você. E no decorrer da mensagem, eu comentei com vocês falei para vocês pensarem fazerem uma outra reflexão sobre o que fazer, né, com a libertação que o Senhor te deu,
Ou o que você vai fazer quando certas correntes que ainda precisam ser abertas forem quebradas? Ali a gente vê no final que Pedro, quando ele então chegou, pediu para que eles silenciassem, né, para não fazer alvoroço, a fim de que os soldados não chegassem ali. Contou da experiência que ele viveu na cadeia, contou o que aconteceu com ele, né? E ali ele fala: anunciem isso a Tiago e aos outros irmãos. E aí, esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, né? Então, com aquele acontecimento, o que aconteceu? Aquilo que aconteceu com ele pôde contar, né, sua experiência, anunciar, e após isso, Tiago e os outros apóstolos, eles deram, então, continuidade naquela missão. E, então, e nós vemos depois que Paulo também deu prosseguimento, Paulo encabeçou, né, toda a igreja em Jerusalém, cumprindo ali um chamado. E, então, há um propósito para nós sermos libertos. Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E tem ato de amor mais lindo que nós podemos oferecer a alguém, se não interceder? Creiamos no poder libertador do nosso Senhor Jesus Cristo. E por mais que as perseguições permaneçam em sua vida, por mais que as lutas diárias sobrevenham, lembre-se que a promessa já foi cumprida sobre as nossas vidas. Cristo já nos libertou da morte eterna. O mais importante já foi feito. O restante nessa terra deverá ser percorrido, vivido. Os milagres continuarão sendo realizados pelo nosso Jesus, se assim Ele quiser. Por isso, exercite a sua fé. Clame a Ele. Ore por cura. Ore para Ele te libertar dos medos, das inseguranças, da ansiedade que te consome, dos relacionamentos tóxicos, da incerteza do amanhã. E de tantas outras situações que você está aí pensando. E interceda. Interceda. Peça ao Espírito Santo que te ajude. Se você ainda não faz, de repente, parte de uma igreja, se você não tem o hábito de pedir oração, por exemplo, comece a pedir. Comece a pedir que intercedam por vocês. Talvez você ainda não saiba exatamente o que pedir a Deus. E fazendo parte de um corpo, tudo fica mais fácil. Fazendo parte do corpo de Cristo. Porque nós precisamos ser pastoreados. Quando Deus libertou o povo do Egito, ele levantou Moisés para o quê? Para interceder pelo povo. Isto porque o povo tinha anseios que muitas vezes não estavam nos planos de Deus. No entanto, Moisés, o escolhido para guiar o povo, compreendia a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, ele estava ali com o povo. Então, ele fazia essa intermediação. Ele intercedia por eles. E aí, depois, se vocês quiserem anotar isso que eu estou falando, podem conferir lá em Êxodo 20, 18 e Deuteronômio 5, 22 e 23. Da mesma forma, né? Se você não tem o costume de pedir oração, e se você também não tem o costume de interceder. Porque às vezes a gente tem como oração, né, a gente pedir para nós. Então, se você não tem esse hábito, esse costume de orar pelos outros, comece a praticar. Muitos são os motivos que nós temos para interceder. E você vai ver que no momento que você intercede, você começa a participar mais da vida do outro, né? Você começa a perceber, é uma forma de compartilhar os fardos, né? Eu tenho os meus problemas, você tem os teus, mas no momento que poxa, hoje eu
não vou orar por mim, eu vou interceder, eu vou pegar aquela lista, né, e vou orar. Então, interceder é orar pelo outro, é ajudar o outro. E nós não podemos ver nem tocar no mal que nos rodeia, né? Então, quando Jesus nos livra dos males, muitas vezes nós nem percebemos. E o que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos deixar de ficar atentos, né? Nos livrar da presença do mal, conforme fala, porque às vezes a gente está passando por uma situação difícil. E quando a gente tem uma intercessão sobre as nossas vidas, né, o Espírito Santo ele vai agir, ele vai nos proteger. E falando nessa intercessão não sei se ficou claro, eu acho que ficou um pouco confuso o que eu estou querendo dizer assim. Tem coisas que nós conseguimos ver, necessidades que nós vemos, né? Mas tem coisas que são invisíveis, especialmente a ação de Satanás sobre as nossas vidas. Por isso é tão importante nós termos um corpo que intercede pela nossa vida espiritual. E pensando nisso, hoje até compartilhando um pouco da mensagem com meu marido, ele me lembrou do texto que está lá em Mateus 22. Eu vou ler rapidinho, gente, eu sei que já deu o nosso horário, mas eu vou ler aqui e aí a gente já termina. Mateus, corram comigo lá. Isso, ele fala muito da importância da intercessão. 22, 31 e 32. Acho que eu anotei errado. Peraí. Ai, gente, eu vou pedir desculpa para vocês. Eu anotei errado aqui o texto. Então, eu vou só explicar o que o texto fala. Mas é aquele depois eu mando para vocês. É aquele, acho que... aqui, ó, meu marido achou aqui. Desculpa, gente. Faz parte, né? Ao vivo é assim mesmo. Então, é Lucas 22, 32. Aqui, isso mesmo. Lucas 22, 31 e 32, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, o que aconteceu aqui? Havia algo acontecendo com a vida de Pedro, que ainda era chamado Simão. E ele não estava vendo, era algo invisível, algo que talvez estava sobre a mente dele. Mas ele era de Jesus. Então, Jesus intercedeu por ele. Olha que incrível. Vocês não acham incrível Jesus interceder por alguém? Pois é. E ele faz isso por nós. Jesus intercede por nós, com as nossas vidas. E para todas as coisas nós precisamos do nosso Jesus, que é o nosso intercessor junto ao Pai. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus e ainda não entregou a sua vida a Ele, ore aí onde você está. Comece hoje a buscá-lo de todo o teu coração, através da palavra, da oração e da intercessão. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Eu quero orar com vocês. Senhor Deus amado, ó Jesus, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada pela tua palavra. E muito obrigada, Jesus, porque o Senhor intercede por nós.
Muito obrigada, Jesus, porque mesmo quando estamos fracos, mesmo quando não conseguimos orar, mesmo sem saber o que dizer, ou mesmo já cansados de tanto pedir por uma causa, o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua pedindo. E o Senhor continua nos ajudando. Exercita, Pai. Fortalece a nossa fé em Ti. Seja qual for, Deus, a situação, seja qual for a prisão que estamos vivendo, nos liberta, tira as correntes. E se as portas das celas já estão abertas, que nós possamos enxergar, que não fiquemos, Senhor, olhando tão para dentro de nós mesmos, ao ponto de não conseguir enxergar que o Senhor está nos libertando, que o Senhor já nos libertou. Ó Deus, e protege-nos, Pai, assim como o Senhor fez com Pedro, protege-nos com a tua capa, Senhor. Ó meu Deus, e que possamos nos sentir protegidos por Ti. Eu oro e intercedo pelos meus irmãos nesse momento. Intercedo, meu Deus, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão com alguma dificuldade financeira. Pai amado, que nós, como igreja, possamos aumentar a nossa intercessão uns pelos outros. Abençoa agora essa noite, abençoa cada um aqui representado, cada família, esse final de semana, e que possamos permanecer unidos. Em nome de Jesus. Amém.